Boa tarde a todos. Ainda falando, né, do exercício da aula passada, o exercício complementar, nós temos aí a primeira questão respondida. Responda cada questão abaixo descrita. O que vem a ser uma reta? Um conjunto de infinitos pontos. Como foi colocado na aula passada, uma reta é formada por uma união de pontos. Por isso que a reta não tem fim, porque os pontos também são infinitos dentro de um plano. Então, a reta nada mais é do que um conjunto de infinitos pontos, né? Que tanto a reta quanto o ponto, que não foi falado dentro da aula, explicitado, são considerados elementos iniciais da geometria, certo? Letra B. Defina segmento de reta e mostre suas características. O segmento de reta é uma parte da reta que possui extremos, ou seja, começo e fim, certo? E ele, por ele ter começo e fim, ele é finito, ele tem fim. Então, é um pedaço da reta que possui dois extremos. Uma característica importante é saber que ele não tem origem, diferente da semirreta. A semirreta logo abaixo, ela apresenta uma origem, ela tem um início, mas ela não tem um fim para ambos os lados, ou para a esquerda ou para a direita. Veja que aqui está dizendo, o que seria uma semirreta é uma parte da reta que possui origem e passa por um ponto, sendo infinita para um dos lados, ou é infinita para a esquerda ou para a direita. Então essas são as três primeiras questões respondidas desse exercício 1. Aliás, dessa questão 1. Como estão classificadas as retas? Mostre as diferenças de cada uma delas. A primeira delas é a concorrente. Nós sabemos que ela se encontra em um ponto único. Então, essa é o que diferencia ela das demais. Paralelas, que elas não se tocam em lugar nenhum, não apresentam pontos de encontro ou pontos em comum. E coincidentes, que ao contrário das anteriores, todos os pontos de uma se encontram com os pontos da outra por estar uma em cima da outra. Elas estão coincidentemente posicionadas no mesmo lugar dentro de um espaço. Defina e desenhe o que seria retas sucessivas. Eu tenho duas retas aqui, eu peguei a mesma imagem do exercício. Elas são retas, não é? Que elas são chamadas de sucessivas porque elas estão sendo ligadas por um ponto em comum. Veja, que daqui para cá eu tenho uma reta que se liga a essa, que tem esse ponto que se liga a essa, certo? Então, elas são sucessivas porque uma está ligada à outra por um ponto. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa reta, esse ponto aqui que liga essa reta aqui, que liga essa reta aqui, tá certo? Então, elas são sucessivas por esse motivo, porque estão sendo ligadas uma à outra, estando na mesma direção ou não. Veja que aquelas estão numa única direção e que aquelas estão em direções diferentes. Elas são sucessivas do mesmo jeito, porque o que classifica essas retas como sucessivas são seus pontos de união, né? Quarta questão. Pontos colineares, o que seriam? Colocados em uma reta, essas são chamadas de... Então, vamos lá. Pontos colineares são pontos que estão numa mesma direção. Então, a palavra colinear quer dizer linear, linha, na mesma linha. E estas retas passam a ser chamadas de sucessivas do tipo colinear. Por que elas são sucessivas? Porque esses pontos ligam uma reta a outra. E por que elas são colineares? Porque são retas desse tipo aqui, ó. São retas que ficam numa mesma direção. Tá certo? Quinta questão. Observe a imagem abaixo e explique por que elas foram assim classificadas. Bom, elas ambas são sucessivas porque elas apresentam, como eu já falei, pontos de encontro entre elas. Então, ambas são sucessivas porque apresentam pontos em comum. São pontos de encontro. A primeira é colinear, essa aqui. É chamada de colinear porque seus pontos estão numa mesma direção. Estão em direções iguais. E essa última aqui são sucessivas não colineares porque seus pontos estão em direções o quê? Diferentes. A própria imagem já é bastante sugestiva aí e a gente já está vendo, né?
O que diferencia cada grupo de reta uma das outras sugeridas na imagem abaixo? Explique. O que diferencia são os seus pontos. Aqui, por exemplo, o ponto de encontro dessa aqui é no centro. Um ponto apenas. Então, quer dizer que esse ponto que existe aqui já não existe aqui, né? E que já existe aqui. Todos eles estão um sobre o outro aqui. Então, são os pontos colocados de formas diferentes que vão classificá-las em concorrentes quando um ponto de encontro alcançar essas duas retas, paralelas quando não existir pontos de encontro e coincidentes quando todos os seus pontos estarão no mesmo lugar. Aqui em cima está dizendo seus pontos. Um apresenta pontos ou ponto, né, em comum, enquanto que a outra não apresentam nenhum ponto em comum, certo? Então essa foi a sugestão da aula passada de exercício e está toda corrigida e reexplicada. Boa tarde a todos.